Feliz de mais uma vez estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. O horário está meio apertado, né, irmãos? Mas acredito que 1h30, 1h40 deu para a gente terminar, né? Glória a Deus. O pastor Ivanildo falou aqui, naquela hora que ele estava louvando, que você não está só. E Deus tem cuidado de você. E isso que o pastor falou tem tudo a ver com essa palavra que eu vou trazer hoje. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez, mas a palavra do Senhor se renova cada dia, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 17. Eu notei algumas coisas aqui, mas eu pretendo ser bem em breve nessa palavra, né? Todos encontrados? Amém, igreja? Diz assim, Elias, o título da minha Bíblia diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, irmãos? Só até aí. Irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, eu achei interessante, irmãos, o que acontece também na nossa vida. Elias recebeu uma ordem do Senhor para que ele pudesse estar diante do rei e pudesse assim fazer um desafio ao rei. Irmãos, e eu começo já no início dessa palavra a pensar acerca da nossa vida. Quantos desafios nós temos enfrentado pela nossa vida acerca da condição que nós temos sendo servos do Senhor. Muitas vezes, irmão, nós somos levados por Deus a pregar o Evangelho para uma pessoa que muitas vezes nós nem sabemos quem é. Ou muitas vezes sabemos e dependendo do grau, dependendo da posição social dessa pessoa, nós tememos e achamos que não temos condições de falar. E Elias aqui não relata quase nada acerca do seu passado, acerca de seus pais, como foi a vida de Elias antes desses eventos. E aqui Elias aparece de repente, recebendo uma ordem do Senhor. E eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, acerca de Elias. Diz que ele era um homem simples, profeta do Senhor, que pouco se sabe sobre a sua origem. Ele era da cidade de Tisbe, nos arredores de Gileade. Elias passou a ser conhecido pelo jeito simples de ser e se vestir. Lá em 2 Reis, no capítulo 8, tem uma identificação acerca de como Elias se vestia. O rei Acasias, sofreu uma queda do seu quarto e ele ficou muito enfermo. E ele pediu a seus servos que procurassem
os profetas de Baal-Zebub, para que pudessem dizer se ele sobreviveria ou não, se ele seria curado ou não daqueles ferimentos. E diz que aqueles homens saíram do lugar onde residiu e foram procurar esses profetas de Baal-Zebub. E diz que no caminho um profeta apareceu diante dele e falou assim: olha, não precisa ir até lá não. O Senhor já está me dizendo aqui que ele vai morrer. Ele não vai viver. E aqueles homens voltaram. E o rei falou: vocês já voltaram? Nós voltamos, nós encontramos o profeta do Senhor que disse que você não vai sobreviver, você vai morrer. E ele perguntou: e como se vestia esse profeta? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Aí eu pergunto para a igreja: e nós, como somos identificados pelas pessoas que nos conhecem? Será que as pessoas vão nos ver, vão nos reconhecer como o quê? Aquele irmão que anda de manga comprida, de calça social? Aquele irmão carequinha que anda com a Bíblia debaixo do braço? Amém? Qual a identificação? Aquele irmão que é um profeta do Senhor, um vaso de honra, que encontra, profetiza, fala em línguas? Como as pessoas têm nos identificados, nós sendo servos do Senhor? Como eles têm reconhecido a mim e a vocês? Será que eles nos reconhecem como sendo servos do Deus Altíssimo? Um profeta, um homem e mulher de Deus? E quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando acerca disso. Como eles nos conhecem? Né? Esse irmão que mora aqui ao lado, esse aqui é o Bíblia que mora aqui ao lado. Irmãos, o importante é que possamos ser reconhecidos como sendo servos do Senhor. Que possamos ser honrados, as pessoas possam ver que cada um de nós pertencemos a um Deus vivo e verdadeiro e damos bom testemunho. E que eles possam nos conhecer como sendo homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? E aqui fala mais algumas coisas. Elias teve uma missão difícil e muito importante, que era trazer uma mensagem direta ao rei de Israel, ao rei Acabe. Irmãos, eu anotei mais coisas aqui acerca dele, que fala assim: Acabe foi um dos piores reis de Israel. Casou com Jezabel e serviu a Baal, os deuses que Jezabel adorava. Levantou o altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Fez um bosque e muito mais coisas para irritar ao Senhor. Irmãos, a palavra diz que o rei Acabe foi um dos piores reis. Tudo que ele fazia irritava o Senhor. E cada dia ele fazia mais coisas que irritavam o nosso Deus. Então era um homem que mudou de vida, passou a ser totalmente contaminado através do seu relacionamento, do seu casamento com Jezabel. Outro dia até falei sobre isso, era uma mulher endemoniada. Aquela mulher, ela encontrava, surgiu o profeta do Senhor, ela matava. Ela procurava os profetas do Senhor e matava um por um, porque ela adorava deuses pagãos. Amém? E diz aqui, irmãos, que Baal controlava a chuva, a vegetação, a fertilidade e às vezes como Deus de fogo. As pessoas, o povo de Deus, o povo de Israel adorava a Baal, e eles reconheciam Baal como o Deus da vegetação, da fertilidade, o Deus que trazia chuva, e que às vezes como Deus de fogo. Então, irmãos, a nação de Israel estava contaminada pela idolatria, pela distância e o afastamento do Senhor. E eu estava sentado ali durante o culto pensando sobre isso. O quanto nós vemos aqui na nossa região, não só aqui, mas em todo o mundo, pessoas que não têm se importado em nada com Deus, pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não se preocupam com Deus, pessoas que nem sequer sabem da existência do Senhor, porque não procuram, não se interessam em conhecer a Deus. E assim estava o povo de Israel naquela época. O povo totalmente entregue à idolatria e ao pecado. Um povo que não se importava com o verdadeiro Deus. Estavam adorando a deuses pagãos. E isso trazia tristeza e indignação ao coração de Deus. E era necessário que algo fosse feito para que aquele povo pudesse se voltar para Deus, receber uma sacudida e reconhecer o quanto estavam caminhando errado. E muitas vezes, irmão, Deus faz assim. Muitas vezes Deus permite que algo venha acontecer na nossa vida, que
não venha a ser do nosso agrado, algo que venha nos trazer consequências até graves, para que nós possamos despertar e reconhecer que existe um Deus. E reconhecer que existe um Deus que peleja por nós, um Deus que cuida de cada um de nós e que não nos deixa só. Amém? E fala mais aqui, irmãos. E Elias desafia o rei e se tornou conhecido em todo o reino e foi procurado por Jezabel em muitos lugares, mas a fé, a obediência e a confiança em Deus o preservou em segurança e o preparou para os próximos desafios. Aí, irmão, nós vamos vir aqui para o versículo 3 e 4, e no versículo 1 diz que ele se encontra com o rei e fala acerca disso. Diz para o rei uma profecia acerca do que iria acontecer. No versículo 1, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, né? Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele estava dizendo para o rei o seguinte: olha, perante a face do Deus que eu sirvo, que eu estou, não haverá chuva, enquanto eu não der a minha palavra para chover. Então ele estava dando um recado do Senhor para aquele homem. Enquanto Deus não decidisse que houvesse chuva, irmãos, não iria chover. Então, irmãos, essa profecia nada mais era do que uma humilhação a Baal, devido àquilo que eles achavam que Baal era o Deus da chuva, o Deus da vegetação. Então aqui no versículo 3 e 4 diz assim, desculpe, irmão, pulei aqui um pouquinho, desculpe, tem umas coisas aqui. Versículo 3 e 4, é isso mesmo. Ele, após falar todas essas coisas, ele recebe uma ordenança do Senhor: vá para o ribeiro de Querite. Irmãos, diz aqui, ó, vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Então, irmãos, a ordem do Senhor para ele agora já não era mais aquilo que ele tinha feito. Se vocês repararem, irmãos, no nosso dia a dia, naquilo que Deus tem feito, nós vivemos a cada dia numa promessa do Senhor, numa ordenança do Senhor. Primeiro o Senhor deu a ordenança a Elias que ele profetizasse aquele homem acerca do que haveria de acontecer nos últimos anos. Não haveria mais chuva, nem orvalho, nada, seca, o tempo todo, enquanto o Senhor não desse ordem para chover novamente. E agora Deus fala para ele: olha, sai daí, vai para o ribeiro de Querite, se esconda lá, fique lá, que eu dei ordem, ordenei aos povos que te alimentem. Os povos trariam para ele alimentação de manhã e à noite. Ele seria alimentado com pão e água. Então, irmãos, a fé e a confiança daquele homem em Deus fez com que ele se colocasse diante de um rei poderosíssimo, em que ele pudesse afrontar o rei dizendo essas coisas. Olha, você adora Baal, aquele que diz ser o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, que causa vegetação, que traz vida à vegetação. Então saiba de uma coisa: o meu Deus mandou te dizer que não vai chover, somente quando Ele quiser. Então era uma afronta para aquele homem que adorava outros deuses. E ali Deus dá uma ordem que ele se retire e se esconda nesse lugar, no ribeiro de Querite, que ele ficaria ali, seria alimentado pelos povos e comeria pão e beberia da água do riacho. Eu comecei a meditar sobre isso, irmãos. Quantas vezes, muitas vezes usados por Deus, a gente transmite algo para alguém, ou traz uma palavra para alguém, e nós sofremos a consequência daquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. Muitas vezes, Deus promete fazer algo em algum lugar, e os servos dele, de Deus, também sofrem as consequências de tudo isso. Haveria seca durante 3 anos e meio. O povo de Israel, o povo de Deus, aqueles que eram obedientes, fiéis ao Senhor, estavam livres dessa seca? Não. O tempo iria passando e, consequentemente, haveria fome, dificuldade, pessoas morrendo, passando necessidade, e o povo de Deus estaria passando por isso também. Mas a diferença é que existe um Deus que cuida de nós, irmãos. E aquele homem que declarou aquela profecia, ele foi levado por Deus para um local onde seria alimentado. Diz alguns escritores que ele ficou ali durante 2 anos sendo alimentado por esses pássaros
e beberam daquela água do ribeiro. Irmãos, eu anotei aqui, quando ele diz, vá para o ribeiro de Querite, é tempo de isolamento, de estar a sós com Deus, recebendo o alimento que vem de Deus. Hoje de manhã eu falei sobre isso, né, Roger? Sobre isolamento. Muitas vezes, irmão, nós passamos por lutas, dificuldades, provações, e muitas vezes nós começamos a murmurar contra Deus porque não entendemos o porquê estamos passando aquilo. E muitas vezes nós falamos, Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel a ti, por que eu estou passando por isso? Irmãos, é tempo de isolamento. Muitas vezes a nossa oração dá a impressão de que não passa do teto da nossa casa. A impressão que temos é que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Irmãos, estar em isolamento é aproximação de Deus. É você ter um momento a sós com Deus. É você buscar a Deus no teu momento que você está tentando se isolar. Às vezes a gente tem problema, a gente procura se isolar de tudo, né? Eu não quero estar perto de ninguém, eu quero ficar isolado no meu canto. Então, irmãos, é a hora de você se aproximar de Deus. É a hora de você estar próximo de Deus. É a hora de você meditar na tua vida, naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa falar para Deus. E muitas vezes você em oração perto de todo mundo, você não consegue. Toda vez que você vai orar de uma pessoa fala contigo, acontece alguma coisa que tira a sua atenção e você não consegue ter intimidade com Deus. Mas quando você está no isolamento, você se agarra em Deus. Você está no isolamento, você se aproxima de Deus. E aí você é alimentado pelo Senhor. Aí você recebe o verdadeiro alimento que vem de Deus. Porque é um momento no qual você começa a refletir sobre a sua vida. O porquê que eu estou passando isso? E você conversa com Deus. E você começa a achar soluções. Nós vamos ver aqui, irmãos, que mais à frente, ele foi alimentado durante esse período, ele começou a receber dali a provisão, o alimento de Deus. Ele começou a perceber que havia seca em todos os lugares, mas para ele não estava acontecendo nada, ele estava sendo alimentado, irmãos. Até que um dia que o ribeiro secou. Chegou um período, por não haver chuva por muito tempo, que aquele ribeiro secou. Aquele riacho que ele recebia água para se alimentar, para beber, saciar sua sede, secou. Então, irmãos, diz aqui, versículo, glória a Deus, foi, pois, e fez conforme, versículo 5, a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmão, muitas vezes os riachos têm se secado na nossa vida e não entendemos que estamos na dependência de Deus para nos manter e nos sustentarmos. Às vezes, irmãos, você tem passado por lutas e dificuldades. Eu quero te dizer que o ribeiro que se secou na sua vida. Você tem andado por momentos de dificuldade, de aflições, onde você, por haver situações difíceis na sua vida, você começou a perceber que Deus estava te sustentando, mas algo de pior aconteceu, e você começa a notar que o ribeiro está se secando na sua vida, e você começa a buscar em Deus, você começa a clamar ao Senhor: Senhor, eu não tenho mais saída, eu estou vivendo uma situação muito difícil, eu não vejo mais saída. Irmãos, o ribeiro tem se secado na sua vida. Saiba que Deus não te deixa só. Saiba que Deus não te abandona em momento nenhum da sua dificuldade. Um momento pode ser terrível, um momento pode ser ruim, as dificuldades podem ser tremendas na sua vida, gigantes podem estar se levantando diante de você, e vem um problema atrás do outro que você não está entendendo por quê, porque você é servo do Senhor. Mas saiba que tudo isso é uma preparação. Aquele homem estava passando pelaquela dificuldade ali naquele ribeiro que se secou, porque Deus estava preparando ele para um outro desafio ainda maior. E Deus tira ele dali, traz uma ordem para que ele saia, vá para a cidade de Serepta, que ali tinha uma viúva, ao qual Deus já tinha falado com ela acerca de manter e alimentar os servos do Senhor. E aquele homem sai dali. O riacho se secou, mas Deus abriu uma solução para ele. Deus mostrou que havia mais um local onde ele pudesse ser sustentado, o servo do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer que, embora venha muita dificuldade na sua vida, saiba que sempre há uma saída. Sempre Deus envia alguém, Deus abre uma porta, Deus sempre faz alguma coisa para que haja uma solução para a sua vida.
para que você não venha ficar desamparado, para que você não venha passar por necessidades ou sufoco, coisas parecidas. Existe um Deus que cuida de você. E diz a palavra que ele saiu daquele lugar, foi em caminho a Seré. Chegando lá, ele encontra na entrada daquela aldeia uma mulher catando gravetos. E ele pede um copo d'água àquela mulher. E aquela mulher, quando sabe pegar o copo d'água, ele fala assim: aproveita e traz um pão para mim. Ela falou: Senhor, eu não tenho nada. Irmão, devido a essa seca, havia grande fome e grande miséria naquela região. As pessoas não tinham o que comer, passavam por grandes dificuldades. E aquela mulher tinha apenas um bocado de azeite e um pouco de farinha na botija. E ela falou: olha, eu não tenho mais nada, eu só tenho um pouco de azeite e um pouquinho de farinha, o qual eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Por aí vocês veem a quantidade como era pouca. E ela falou desta forma: nós iremos comer e morrer, espera a morte, vamos dizer assim. E aquele homem traz uma palavra, irmão, de fé, de esperança para aquela mulher. Está aqui na frente, no versículo 12, diz assim: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, ou gravetos, né, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E ele disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. Irmãos, ele começa a provar a fé daquela mulher. Ele era um homem cheio de fé. Ele fala para ela: olha, não faça assim, faz primeiro para mim. Aí já vem a revelação para eles: faz primeiro para mim e depois coma você e o seu filho. Se ela disse que o pouquinho que tinha só daria para ela e para o filho, como é que ele ia comer primeiro e depois ela ia comer ela e o filho? Então ele já estava trazendo revelação para a vida dela. Irmãos, eu acredito que essa palavra trouxe esperança para aquela mulher. Eu acredito que aquela palavra que saiu dos lábios do profeta não foi simplesmente uma frase, mas foi uma palavra cheia de unção, onde ela pôde sentir o poder de Deus na vida daquele homem. E diz aqui no versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Glória. Então ele continua a profecia na vida daquela mulher. O azeite não se acabará e a farinha não faltará, até, ele não disse quando, até o dia em que o Senhor mandar chuva. Então, irmãos, diz aqui na palavra uma revelação para aquela mulher. Irmãos, e diz no versículo 15 que ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Milagre na vida daquela mulher. Aleluia. Amém, irmãos? A mulher estava recebendo um profeta na sua casa, estava recebendo um homem que tinha o poder de Deus na sua vida, e Deus tinha interesse e prazer em sustentar aquele homem. E isso serviu, sabe para quê, irmãos? Para que ela pudesse ser abençoada por esse verdadeiramente. O Deus que ela servia era um Deus pagão, porque ela não pertencia ao povo de Israel. Amém? Então, irmãos, ela recebeu naquele momento uma bênção na sua vida. E ela pôde ver que onde estava o homem de Deus, a bênção estava com ele. E ela sabia que no tempo que aquele homem estivesse na casa dela, ela seria alimentada, não faltaria, não passaria fome, não faltaria alimento na sua casa, porque Deus era com aquele homem. Amém, irmãos? E diz mais aqui: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Não faltou alimento num período de grande fome, num período onde verdadeiramente, irmãos, se não fosse a presença daquele homem, aquela mulher morreria. Aí, irmãos, as bênçãos chegam na vida da pessoa, a pessoa recebe,
E muitas vezes nós pregamos, nós falamos de Jesus para as pessoas, apresentamos a um Deus poderoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que alimenta, que sustenta, e a pessoa se alegra, recebeu a Jesus, que maravilha. E de repente veio um dia mau na vida da pessoa. Aquela mulher tinha um filho, aquele filho adoeceu e morreu. E ela achou que a vida daquele profeta na sua casa era para trazer à tona os seus pecados, revelar os seus pecados, acerca do que ela tinha de erro, de pecado, e acha que aquilo foi uma punição de Deus acerca do que ela tinha cometido de erros. E ela chama o profeta e fala: por que vieste à minha casa? Para trazer à tona os meus pecados, matando assim meu filho? E ele ora ao Senhor. O profeta cobra de Deus: Senhor, afligiste essa mulher matando seu filho? Ele pega aquele menino, leva para o seu quarto em cima, onde eles estavam morando, e aí ele coloca aquele menino na sua cama, sobe sobre aquele menino, e ele ora 3 vezes sobre aquela criança, e pede ao Senhor que traga de volta espírito de vida para aquela criança. E o Senhor ressuscita aquela criança, e aquela mulher tem mais uma prova de que verdadeiramente aquele era o servo do Senhor. Ele traz e entrega para ela: olha, o seu filho vive. Amém, irmão? E ela diz aqui, ó: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, irmãos, Deus nos usa. Deus nos usa para pregar a palavra. Deus nos usa para pregar as boas novas e anunciar um Deus vivo e poderoso que supre toda a nossa carência e toda a nossa necessidade. E muitas vezes a pessoa aceita Cristo, se empolga, fica feliz da vida e fica desempregado. E ela não entende: poxa, aceitei Jesus, agora fica desempregado. Aí um parente, um ente seu muito próximo, querido, fica doente. Aceitei Jesus, veio essa desgraça também na minha vida. E começa a acumular uma série de coisas que ela começa a duvidar acerca daquilo que foi pregado. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus de milagre. Aleluia. Nós servimos a um Deus que muitas vezes Ele nos prova. Nós servimos a um Deus que muitas vezes prova a nossa fé. E Elias passou por momentos difíceis. Teve que declarar algo para um rei, que talvez ele pudesse até, mediante as coisas que ele passou, duvidar que ele servia realmente a um verdadeiro Deus. Mas Deus começou a mostrar para ele, começou a abençoar a vida dele como tem abençoado a nossa vida. Nós passamos por dificuldades, momentos difíceis, que muitas vezes não entendemos por que acontece isso, mas Deus tem demonstrado o seu amor, a sua misericórdia por cada um de nós. E tem demonstrado que Ele é um Deus de poder, que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus de provisão, que Ele é um Deus de cura. E Ele tem operado milagre na nossa vida. E diz aqui, irmãos, que após acontecer tudo isso, Deus dá mais uma ordem a ele, já estou terminando. Pede que ele se apresente a Acabe. E Elias sai daquele lugar para se apresentar a Acabe e dizer que Deus já vai mandar chuva. Irmãos, esse período de chuva durou aproximadamente 3 anos, de seca durou aproximadamente 3 anos e meio. E aquele homem sai à procura de Acabe. E Acabe estava vivendo um momento tão difícil que ele pega o teu servo Obadias e fala assim: olha, vamos dar uma volta por aí, vamos andar procurando fontes de água, para que pelo menos o nosso rebanho, os nossos cavalos, o nosso gado venham sobreviver. E ele se divide com Obadias, eles saem cada um para um lado. E Obadias encontra com Elias e fala: Elias, te encontrei. Elias falou: olha, vai lá e fala para Acabe que eu estou aqui, eu quero falar com ele. Ele falou: não faça isso comigo. Acabe tem que procurar em todos os lugares. E as pessoas que falam, que te viram, que depois você não está mais lá, Acabe vai e mata. Se eu disser que eu te encontrei agora, que você quer encontrar com ele, ele vai ao seu encontro e de repente o Senhor te tira dali e te leva para outro lugar, ele não vai te encontrar, ele vai me matar. Ele falou: não, como vive o Senhor, pode ir falar para ele que eu vou encontrar com ele. E Obadias diz mais: eu sou temente a Deus. Quando Jezabel procurava matar os profetas, eu guardei 100 deles, 50 e 50, e eu sustentava eles com pão e com água. Irmão, mais uma prova do poder de Deus na vida do crente, na vida daqueles que servem ao Senhor. Existia um homem que servia a Acabe, mas que era temente a Deus e alimentava os profetas do Senhor. Aleluia. E ele disse: não, vai lá, se apresenta a Acabe e diz que eu vou ao encontro dele.
E ele sai, irmãos, e vai ao encontro do rei. Glória, deixa eu ver aqui se eu anotei. Até aqui. E diz que quando ele encontra Acabe, e sucedeu o versículo 17 do capítulo 18, diz assim: e sucedeu que vendo Acabe, Elias disse a Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então, irmãos, eles se encontram. E ele fala acerca do erro daquele homem. Você que tem perturbado, porque vocês têm adorado a outros deuses, a deuses pagãos. Ele fala: reúne todos os profetas de Baal, os 450 de Baal, os 400 de Azera que comem a mesa de Jezabel. Reúne todos eles no Monte Carmelo, e ali nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E vem aquela passagem que todos nós conhecemos, né, irmãos? Eles preparam, e aquele Deus, aqueles que clamassem por fogo, e Deus mandasse fogo, esse era o verdadeiro Deus. E ele exorta o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando adorareis a dois deuses? Se o nosso Deus é o Deus verdadeiro, servia a ele. Mas se Baal for o Deus verdadeiro que manda fogo, servia a Baal. Então um desafio para o povo também. E nós vimos ali que o fogo desceu. O Senhor mandou fogo, queimou toda aquela oferta, tudo aquilo, aquele altar que Elias tinha preparado. Fez tudo. Comeu todo o altar. Ainda lambeu a água que ele tinha derramado sobre aquilo tudo. Irmãos, e diz aqui que depois ele tem um encontro, irmãos. Ele tem um encontro de novo com Acabe. Ele falou: fala para Acabe que vem chuva. E ele chama Acabe e falou: sobe, come e vai embora que vem chuva por aí. E aquele homem não acreditou muito naquela palavra. E Elias chama o seu servo e fala assim: vai lá em cima 7 vezes. Primeiro ele fala: sobe lá, vê se tem chuva. Ele olhou o céu limpinho, não tinha nada. Ele falou: vai lá mais 7 vezes. E aquele homem subiu 7 vezes. E voltava: ó, não tem chuva, não tem nada, não tem nada. Na 7ª vez que ele subiu, ele viu uma nuvem pequenininha. E ele fala para Elias: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. E ele fala para Acabe: corre, come, pega o carro e vai embora, que vem grande chuva por aí. Irmãos, a revelação de Deus na vida daquele homem. Um homem que viveu 3 anos e meio numa seca terrível, onde Deus não o abandonou, onde Deus trouxe sustento. Eu não sei quanto tempo, irmão, está tendo a seca na sua vida, mas saiba de uma coisa: Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca te abandonou. A dificuldade é grande. Você muitas vezes olha para a tua situação, você fala assim: não tem mais jeito. Saiba que Deus tem te sustentado. Deus tem feito você beber do ribeiro. Deus tem mandado irmãos para te socorrer, para te ajudar. Deus tem permitido que você tenha passado por situações onde você, através da ajuda de os irmãos, de pessoas enviadas por Deus, você começa a ver que é a mão e o mover de Deus na sua vida. Então, irmãos, glorifica o Senhor. Vale a pena servir a Deus. Saiba de uma coisa: a seca virá na sua vida. Não importa o tempo que ela vier. Não se afaste de Deus, porque Deus tem cuidado de você. Não se afaste de Deus, porque Deus tem te sustentado. Talvez você não consiga ter uma vida como você gostaria, de luxo, né? Das coisas estarem fartas na sua vida, mas saiba de uma coisa: Deus tem cuidado de você. Deus tem evitado que algo pior venha acontecer na sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. E o que nós temos que fazer, irmãos, é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe que nós servimos a um Deus vivo e poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que no momento certo vai te exaltar, um Deus que no momento certo vai te dizer: olha, o tempo de escassez acabou, o tempo de seca na sua vida acabou, mas vale a pena servir ao Senhor. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. Amém? E crer que existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que supre a nossa carência, a nossa necessidade. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria nesse momento fazer um apelo. Pode ficar de pé, não vou me prolongar, não. Talvez você